aula de hoje, a gente vai começar a falar especificamente da arquitetura de Von Neumann, que é esta arquitetura que vocês podem ver aqui na tela. A arquitetura de Von Neumann é aquela arquitetura que ele pensou para implementar o conceito da máquina de Turing. A arquitetura é composta de componentes que são interligados. Cada um executa uma parte do processo e eles juntos vão compor toda a estrutura necessária para se executar programas de computador. Basicamente, a arquitetura de Von Neumann é dividida em três grandes componentes principais: a unidade de controle, a unidade de lógica e aritmética e os registradores. Esses três caras, eles fazem o coração do processamento funcionar. Mas eles não trabalham sozinhos. Para isso, eles precisam de uma estrutura auxiliar, que é a memória do computador. E essa estrutura auxiliar se comunica com os componentes da arquitetura através de um barramento. Então vamos entender um pouco, em linhas gerais, o que é cada um desses componentes e depois vamos ver como eles se interligam. Lembrem, nós vamos programar computadores. Isso significa que a nossa atividade será colocar esses componentes para trabalhar a nosso favor. Bom, primeiro vamos falar de dispositivos de entrada e saída. Computadores precisam de dados para processar. A ideia de qualquer programa é receber dados e processar esses dados para produzir um resultado. Para isso é necessário que exista uma forma dele se comunicar com o mundo, porque é do mundo que vêm os dados para dentro do sistema. Esses dispositivos de entrada e saída fazem exatamente esse papel. Permitem a entrada de dados que vêm de uma pessoa por teclado, por exemplo, dados que vêm pela internet, dados que vêm de sensores. Permite também que saiam dados para um ser humano, por exemplo, como você agora está me vendo aí no vídeo, para um outro computador, para máquinas que são operadas pelos sistemas, etc. Então, entrada e saída diz respeito ao tráfego de dados para e da máquina que está processando. Lembre que a gente fala sempre do ponto de vista da máquina. Então, do ponto de vista do sistema, quando o dado está entrando no computador e quando o dado está saindo do computador, isso decide se um dispositivo é de entrada ou de saída. E uma observação: existem dispositivos que são de entrada e de saída ao mesmo tempo. A porta USB, por exemplo, ela faz os dois papéis. A placa de rede faz os dois papéis. A memória, ela é um dispositivo que armazena dados, muitos dados. Para simplificar, vamos fazer uma metáfora. Imagine a memória da seguinte maneira: eu tenho um hotel com vários apartamentos e eu hospedo pessoas nesses apartamentos. Então, se eu quiser entregar, por exemplo, um sanduíche para o hóspede do apartamento 1010, então eu vou até o apartamento 1010 e entrego o sanduíche. Aí eu quero hospedar uma pessoa. Seu Antônio chegou no hotel e eu preciso hospedar seu Antônio. Então eu vou procurar um quarto vago. O quarto 7043 está vago. E eu vou pegar o seu Antônio e vou hospedar no quarto 7043. Então, basicamente, nesse hotel a gente faz duas coisas: receber pessoas e encontrar um quarto para hospedar, ou ir até um quarto e encontrar uma pessoa que está hospedada. A memória funciona da mesma maneira. Imagine que a memória é exatamente um espaço onde tem vários endereços, como se fossem os apartamentos do hotel. Só que ao invés de você colocar pessoas, você vai colocar dados. Então, se você quer armazenar um dado, você precisa do dado e do endereço aonde ele vai ser armazenado. E se você quer encontrar um dado, você precisa do endereço desse dado. Então, a memória, basicamente, ela é capaz de fazer duas coisas na vida dela: um comando de leitura ou um comando de gravação. Se for um comando de leitura, ela vai pegar uma posição de memória, vai naquela posição de memória, pega um dado e pega aquele dado e escreve no barramento. O barramento é uma área onde a gente coloca dados que estão sendo transportados entre os componentes. Se você entregou para a memória um comando de escrita,
Então ela vai pegar uma posição, vai pegar um dado e vai naquela posição e coloca aquele dado para ficar disponível lá dentro para operações futuras. Registradores. Registradores também armazenam dados, o que pode parecer um pouco confuso. Poxa, memória armazena dado, por que eu preciso de registrador? É porque a memória é um dispositivo voltado para armazenar dados em storage, ou seja, o dado que precisa estar disponível para o programa utilizar quando achar necessário. E o registrador é o dado que precisa estar sendo utilizado naquele momento por algum dispositivo interno. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha colocado muitos números na memória, ou muitas notas de um aluno na memória. E você vai calcular a soma dessas notas para depois dividir pela quantidade de alunos e calcular a média. Como é que você vai fazer isso? As notas vão ter que ficar na memória. Mas quando você começar a trazer as notas para ir somando uma a uma, elas vão precisar estar nos registradores para que a gente possa manter esse processamento. A gente vai entender isso quando ver um pequeno programinha de exemplo funcionando e isso vai ficar mais claro. Então, os registradores mantêm esses dados de maneira temporária. Quando um registrador recebe um comando, ele vai pegar um dado qualquer e vai armazenar. Igual a memória, com a diferença que o registrador só tem uma posição. Esse dado vai estar ou no barramento ou na ULA. Então você pode ter pegado o dado da memória, colocado no barramento e você mandar o registrador consumir o dado do barramento. Ou você pode pegar um dado que foi processado pela ULA, a gente vai conhecer a ULA daqui a pouco, e você pedir ao registrador para armazenar o dado que foi processado pela ULA. Da mesma forma, ele também pode escrever o seu dado quando você manda escrever, ou na ULA ou no barramento. Então, se você terminou de processar um dado e você quer devolver para a memória, você pega o registrador e diz para ele, coloca o dado no barramento. E aí depois você fala para a memória consumir. Se você quer pegar um dado, por exemplo, a nota do aluno que acabou de chegar, e você quer mandar para a ULA para ela ser somado com alguma outra nota que já está lá armazenada, então você diz para o registrador, escreve teu dado para que a ULA possa consumir depois. Aí é o barramento interno. Lembra que a gente falou que tem um barramento externo e interno? Existe um barramento interno para isso, que não faz parte do nosso estudo. E a nossa amiga ULA. ULA vem de Unidade de Lógica e Aritmética. Vocês vão encontrar muitas vezes ALU por causa do inglês, né? Arithmetic and Logic Unit. Mas é a mesma estrutura. É um componente que ele sabe fazer conta. Então, basicamente, é um componente que tem a capacidade de receber dados e operar contas sobre esses dados. Além de contas, ele faz operações lógicas. Mas a gente não vai precisar ir muito fundo neste conceito durante esse curso, não. Ele faz contas e faz operações lógicas. Então, quando a ULA recebe um comando, ela pega as informações que você está mandando, provavelmente que foi mandado por algum registrador, faz a operação lógica ou aritmética que foi determinada e pega o resultado e disponibiliza aonde você mandar ser disponibilizado, provavelmente também um outro registrador. E a unidade de controle? A unidade de controle é o comandante geral, é quem manda. A unidade de controle é a chefona de tudo. Então, o que a unidade de controle faz? Ela dispara comandos. Memória, é sua vez, faça a sua parte. ULA, é sua vez, faça a sua parte. Registrador, é sua vez, faça a sua parte. E ela coordena a ação de forma que a sequência de passos cumpra o que está sendo determinado para cada etapa do processamento. Os comandos são determinados de acordo com as instruções de um programa. Então, note bem, você tem um programa, que é o que a gente vai aprender a fazer neste curso. O programa é um conjunto de instruções. Então, você diz para o computador uma série de etapas que você quer que ele cumpra, e esse conjunto de instruções é o seu programa. Ele vai ser armazenado na memória. A cada instrução que o seu programa tem, vai até a unidade de controle. A unidade de controle pega a instrução, e aí, de acordo com a instrução que você escreveu lá no seu programa da memória, ela vai abrir um conjunto de micro-instruções, ou que a gente chama de microprogramas, e vai executar para cumprir o que aquela instrução pede. Por exemplo, vamos supor que você precisa fazer uma operação que é pegar o valor que está numa certa posição x da memória, somar com o valor de uma certa posição y da memória e fazer o resultado ser armazenado numa posição z. Então, você quer fazer z igual a x mais y. Em C, por exemplo, que é a linguagem que nós vamos usar, este comando, essa instrução, é dada desta forma aqui, ó, z igual a x mais y.
Isso aqui você está determinando ao computador que some x com y e guarde o resultado em z. Parece simples, mas a unidade de controle, para cumprir essa tarefa, precisa executar uma série de micro instruções. Lembra que a gente tinha um problema do barramento, que é o gargalo de Van Neumann, que só pode colocar um dado por vez? Então, a primeira coisa que a unidade de controle faz é o seguinte: ela chega para a memória e faz assim: memória, por favor, não, que ela manda, né? Memória, ponha o dado que está na posição X no barramento. E depois ela chega para um registrador e fala: registrador, consuma o dado do barramento. Então ela pegou o dado que está na posição X e colocou em um registrador. Memória, diz a unidade de controle, pegue o dado da posição Y e coloque no barramento. E depois ela chega para um outro registrador e diz: registrador, consuma o dado que está no barramento. Com isso, ela pegou o dado da posição Y e colocou num outro registrador. Aí ela vai falar para a ULA o seguinte: ULA, consuma o dado do primeiro registrador, consuma o dado do segundo registrador e faça a soma. Aí a ULA cumpre o que lhe manda. E pega o resultado e coloca em um dos dois registradores ou num terceiro registrador. Aí vai depender do microprograma que esteja executando. Depois disso, aí ela chega para o registrador e diz assim: registrador, pega o seu dado e coloque no barramento. E depois ela chega para a memória e diz: memória, coloque o dado que está no barramento na posição Z. Então, com isso, ele pegou o dado da posição X, somou com o dado que estava na posição Y e guardou o dado na posição Z. Isto é o que a gente chama de microprograma. É o pequeno programa que é necessário ser executado pela unidade de controle para cumprir uma instrução. A instrução é algo que nós que estamos programando criamos, e o nosso programa é uma coleção de instruções. E aqui vamos imaginar este programinha de exemplo. Vamos supor que a nossa ULA é uma ULA simples, que só sabe somar. Então, a gente não implementou na nossa ULA nem multiplicar, nem dividir, nem subtrair, ela sabe só somar. Quando uma ULA só sabe somar, ela é limitada, mas isto não significa que ela não consiga fazer as outras operações. Lembre-se que a subtração é uma adição com um negativo, a multiplicação é uma sequência de adições e a divisão é uma multiplicação fracionada. Então, a gente vai fazer um programa para multiplicar dois números, só que como a nossa ULA só sabe somar, a gente vai fazer o programa desta forma aqui. Por enquanto, você não precisa se preocupar em entender a lógica deste programa. A gente vai entender a lógica de funcionamento deste programa enquanto a gente acompanha o trabalho do nosso computador para cumprir a tarefa que está sendo executada. Aqui agora cumpre separar um conceito que a gente ouve falar muito e que muita gente já conhece, mas não custa nada esclarecer. Hardware e software. Dizem que hardware é aquilo que a gente chuta e software é aquilo que a gente xinga. É uma boa definição. O software é o conjunto de instruções, é o programa. Mas note bem, é o programa como conceito, como ideia. Por isso, software é macio, é amorfo. Não tem como você segurar um software. O software é como se fosse um texto. Na verdade, é um texto, onde você está delegando, determinando instruções para um computador. E o hardware é especificamente os componentes físicos que vão ser utilizados para que as determinações que estão no software sejam cumpridas. Hardware, portanto, é uma coisa que tem forma, que é físico, que pode ser tocado, que pode ser mexido, que quebra. Funciona hoje e não funciona amanhã. Um software, se ele funcionava 10 anos atrás, ele vai continuar funcionando para o resto da vida, a não ser que o hardware pare de funcionar. O hardware não. Ele pode quebrar porque ele é físico.